Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje eu tenho uma notícia realmente triste pra dar pra vocês, principalmente pra quem é fã do Bolsonaro. O Bolsonaro está passando e vai passar bem provavelmente, se ele não mudar a sua atitude política, por bastante maus bocados. Quer saber por quê? Se você gosta então, pessoal, de geopolítica, geografia, atualidades, notícias, enfim, se inscreve no canal, deixa seu like, eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Bom, o Bolsonaro, claramente, ele tem uma visão bastante conservadora, uma visão bastante liberal também. Na verdade, ele mesmo, liberal, bem mais ou menos, né? Se a gente observar, por exemplo, o histórico do seu congresso, da participação dele nos vereadores lá no Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados durante 28 anos, ele foi muito mais um cara nacionalista do que um cara liberal. Mas realmente, aparentemente, ele tem mudado isso, principalmente com a visão do Paulo Guedes, que pretende fazer MP da liberdade econômica, reforma da Previdência, reforma tributária, a mudança no Pacto Federativo. Então, alguns pontos bastante liberais aí do nosso governo. E que, convenhamos, tem uma boa aceitação por parte da população. Só que isso não é tudo de um governo. Um governo, um presidente, aqui no Brasil, uma república presidencialista, muito mais que um presidente, um chefe de governo, ele é também chefe de Estado. Ele é o representante máximo de uma nação. A gente não pode aceitar, não é aceitável que um presidente, ele faça, por exemplo, um tipo de agressão. Uma agressão não só contra o presidente da OAB. E, de novo, não tô falando que você tem que defender o presidente da OAB, o cara realmente, né, filiado ao Partido dos Trabalhadores, partidos de esquerda, tal, beleza. O pai dele foi um militante também. Não militante aparentemente guerrilheiro, mas foi sim um militante. Então, tem sim, você pode discordar dele politicamente, do ponto de vista ideológico. Mas o presidente não tem o direito de fazer picuinha e atacar de maneira completamente gratuita, uma pessoa que é uma figura importante do debate político nacional, que é o presidente. Ele não tem o direito, e aí do ponto de vista até constitucional, ele não tem o direito de ficar defendendo, por exemplo, um cara que, assim, segundo a maior parte da comunidade científica, segundo os relatos, documentos à época, que é o Brilhante Ustra, foi um torturador, foi um assassino. Esse cara, sim, ele foi um assassino durante o seu período, ali no DOI-CODE, percebe? Ele não tem direito de fazer exaltação. Falar que, por exemplo, esse cara representa o que foi a bibliografia, né? O que ele se baseia para fazer os argumentos dele é baseado no Brilhante Ustra. Ele não tem o direito de fazer isso, de exaltar um torturador. De novo, porque ele não é mais um deputado de baixo clero. Ele não é mais um deputado federal que as falas dele, ele fala qualquer coisa e não tem consequência, não. Agora ele fala, independente se ele vai fazer ou não, traz sim consequência. Vou dar um exemplo pra vocês. Imagina que o Bolsonaro, num surto aí, fala assim, eu quero, sei lá, vou, não sei, estatizar completamente a Petrobras de novo. Qualquer coisa, eu falei aqui. Esse tipo de discurso que ele fez, a fala que ele não vai fazer, mas ele falou, já vai causar uma queda das ações da Petrobras, uma série de repercussões, queda de investimentos, e ele tem que saber disso. Ele tem que saber que se meter nessas questões morais não faz o mínimo sentido. Galera, convenhamos, pra que ele vai ficar entrando não, a Comissão da Verdade só fala mentira. Não, o INPE, maior instituto sério, mentindo também. Vou trocar papéis da Comissão da Verdade, vou colocar gente que era a favor de ditadura, porque do governo militar, né, o governo de exceção militar, porque tem que ser um governo mais de direita. Vou colocar o ministro do STF terrivelmente evangélico. De verdade, não gosto de fazer exaltação. Por quê? Porque o Lula, na minha concepção, ele é um criminoso, cometeu crimes, etc, beleza. Só que o Lula, ele era extremamente político nisso. Se a gente pegar, por exemplo, durante a época do governo Lula, a gente vai ver, o Lula, ele conseguiu, ao mesmo tempo, fazer políticas, claro, a gente sabe daqueles escândalos do BNDES, não tô defendendo isso, tá? Tô falando do papel político dele. Ele conseguiu ao mesmo tempo fazer política sul-sul, integrar os países emergentes subdesenvolvidos e não se afastar da União Europeia e dos Estados Unidos. Galera, convenhamos que a relação Obama e Lula era muito boa. Isso é fazer política. Fazer política é você ser inteligente. Não é você ficar arranjando briga com qualquer um. Ficar se metendo em confusão totalmente desnecessária. E de verdade, se você não acha que é uma coisa importante um presidente, um representante da nação, um representante do Estado brasileiro, falar, defender a democracia, exaltar grandes figuras, exaltar a ciência brasileira, respeitar, por exemplo, os povos nativos, os indígenas, os quilombolas, se você acha que é tudo desprezível, beleza, vamos pro outro argumento? Pensa na parte econômica. Esse tipo de discurso afasta investimento. Esse tipo de briguinha faz perder apoio do Congresso. Poxa, quem defende o Bolsonaro não fala que existe toda uma mídia comunista que está fazendo todo um golpe ali para conseguir tirar o Bolsonaro do poder, porque eles querem a grande mídia, o establishment, né, que nem eles falam. Não existe isso.
Então, para que o Bolsonaro se sujeita a esse tipo de declaração? Para dar munição para o inimigo? Não faz o mínimo sentido. Concorda que isso, teoricamente, é tudo que a Folha quer? É tudo que a Globo quer? É tudo que a grande mídia? É tudo que a esquerda? É tudo que o PT quer? Então, pra que ficar dando munição pro inimigo? De verdade, isso me parece, no mínimo, vou usar um eufemismo aqui, no mínimo, falta de inteligência. Bolsonaro, você não é um cara inteligente, você não está fazendo política de um jeito direito. Você tem que pensar no bem do país, não no bem daquelas pessoas, a minoria, tá? A minoria das pessoas que votaram em você porque você defendia esse ultraconservadorismo, menino veste azul, menina veste rosa. Não é isso que é o Brasil. O Brasil não é essa realidade. O Brasil é, sim, um país que, se você fizer as coisas direito, combate à corrupção, aparentemente estamos querendo liberalismo econômico, então liberalismo econômico e tal, as pessoas vão te apoiar. Mas agora, como você é chefe máximo da nação, esse tipo de discurso que você faz até afasta investimentos. Perde apoio do Congresso. Sabia que, por exemplo, Portugal, que é um país hoje, né, relativamente de esquerda, o partido ali que faz parte da base aliada do poder de Portugal, já falou que o Bolsonaro não é um cara bem-vindo em Portugal. Percebe? Por quê? Precisava fazer esse tipo de declaração, e eles falaram isso justamente depois do presidente fazer uma picuinha contra o presidente da OAB. Pra que isso? Pra quê? Parece coisa de criança mimada, parece coisa de quem quer ficar ganhando ponto, percebe? Ficar militando, parece que ainda tá na campanha eleitoral. Bolsonaro, você não é mais um deputado federal, e principalmente aquele deputado federal que fez fama, fazendo aquelas coisas, né? Indo na Luciana Gimenez, indo no CQC e etc. Você agora é um representante da nação, você tem que se comportar como tal, você tem que ter decoro, o decoro de um presidente, porque senão a coisa vai ficar feia pra você. Aos poucos você tá perdendo apoio, tanto da população internamente como no cenário externo. Dos Estados Unidos tem apoio, beleza. Se bem, vocês viram a declaração do Trump? A gente está discutindo a questão da embaixada do Bolsonaro faz um tempão, né? O Trump, ele ficou sabendo anteontem que o Eduardo Bolsonaro ia ser nomeado como embaixador. Assim, legal, gosto dele, é um cara gente boa e tal. Mas você vê como que o Trump se importa tanto com a gente, o cara nem sabia que o Eduardo Bolsonaro ia ser embaixador do Brasil. Esse acordo de livre comércio que prometeu ser feito, se for igual a ALCA que foi feita na década de 90, não vale a pena para o Brasil. Até já fiz um vídeo gravando para vocês. Mas enfim, Bolsonaro, se concentre mais na parte, digamos assim, lógica do seu governo, mais na ciência, respeite os cientistas, respeite opiniões diferentes. Você não é um ditador do Brasil e você não pode ficar fazendo esse monte de besteira conservadora, não que todo conservador é besta, não é isso, tá? Mas esse monte de besteira conservadora, porque isso faz mal como representante da nação e para quem não liga para isso, faz mal para a economia brasileira. Tudo bem? Deu para entender? Então tá, galera, então vocês concordam com isso? Acha que realmente o Bolsonaro está atrapalhando, em alguns pontos, claro, o governo brasileiro? Se vocês concordam, já deixa nos comentários, quero saber sua opinião. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até o próximo vídeo, galera. Falou!